Sessão e população que nos acompanha pelas redes sociais da Câmara, boa noite. Boa noite. Hoje, 14 de maio, este Poder Legislativo reúne-se para a realização da 9ª sessão ordinária do ano de 2025. Eu solicito ao secretário o registro dos vereadores presentes. Estão presentes vereadora Betânia, vereador Pagaio, vereadora Veronice, vereadora Andréia, vereador Neto, vereador Marcelo, vereadora Patrícia, vereador Carlos Samuel, vereador Antônio Batista. Havendo quórum regimental na proteção de Deus e na forma da lei, eu declaro aberta a presente sessão. Eu saúdo os presentes a essa sessão na pessoa do ex-prefeito Assis Carvalho. Coloco em discussão e votação simbólica a ata da sessão ordinária 008 de 2025. Aqueles que aprovarem, que permaneçam sentados. Então, sendo assim, eu declaro aprovada a ata 008 por unanimidade. Eu solicito ao secretário a leitura do expediente de diversos. Ofício número 04/2025 GPM São José Divino, PM Piauí. Ao excelentíssimo senhor Carlos Samuel, presidente da Câmara de Vereadores, município de São José Divino, Piauí. Assunto: solicitação de participação na sessão da Câmara de Vereadores sobre a segurança do município. Solicitamos, por meio deste, a participação do comandante do grupamento policial militar deste município na sessão da Câmara de Vereadores, que discutirá a segurança pública municipal. A presença do comandante será de grande valia para esclarecer questões relacionadas às ações policiais em curso, bem como para contribuir com informações e estratégias que visem a promoção da segurança e do bem-estar da população. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e aguardamos a confirmação da data e horário da sessão. Atenciosamente, Sargento Arimateia. Dando seguimento, passaremos ao grande expediente. Nesse momento eu concedo a palavra ao Sargento Arimateia, comandante do BPM municipal, que solicitou fala nessa sessão. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Eu sou subtenente Arimateia, eu já passei de sargento. É porque a pessoa aqui no mundo civil não conhece as graduações, né? Isso é perdoável. Então, eu estou por aqui para dar algumas explicações sobre segurança, né? Como eu estou aqui no comando, há 4 meses, foi em novembro, mais ou menos 5 meses. E nós estamos aí tentando fazer um bom trabalho, mas por enquanto nós estamos ainda fazendo planejamento do nosso trabalho, principalmente porque o nosso efetivo é pequeno, e nós temos 5 homens operacional e comigo 6. Nós estamos agora com um convênio da prefeitura, e isso vai ajudar muito o trabalho da polícia. Sim, porque, como eu falei, o efetivo é baixo, né? Mas, com esse convênio, podemos fazer o seguinte: comprar, vamos dizer, a folga do PM.
tipo a planejada, que a PM já usa isso há não sei quantos anos. E aí nós vamos agora aplicar isso aqui, sexta, sábado e domingo. 1 PM por final de semana. Sábado, ou sexta, sábado, domingo. E nos eventos, fora desse, que eu falei, sábado, domingo e sexta, aí a gente já modifica alguma coisa, né? Puxa mais no final de semana ou pode acrescentar. Depende do evento da prefeitura, isso fica a critério da prefeitura, né? Porque se o prefeito quiser acrescentar um efetivo maior, ele solicita e a gente solicita da companhia, porque aqui, por exemplo, na festa que teve aqui no dia 29, a gente trouxe 4 PM de Piracuruca, para reforçar aqui o policiamento. E tem também uma insegurança por aí. Pois bem, então, eu queria só falar alguma coisa assim a mais do meu tempo de PM. Eu passei por aqui há tempos muito mais para trás. Em 93, eu fui o primeiro delegado dessa cidade, no governo do Chico Sampaio. Depois, naquele tempo, que militar podia ser delegado. Esse tempo era terceiro sargento. Depois passei por aqui novamente, no comando do prefeito Sena, 2002, delegado. Depois saí, foi para outro local. E retornando por aqui de novamente, já na terceira, essa aqui é a quinta vez que passa aqui no comando dessa segurança desse município, 2 como delegado e 3 como comandante PM. 2 foi no Antônio Felício, né? Falecido Antônio Felício, prefeito. E agora estou atualmente como comandante VPM. Pois bem, então o comandante VPM aqui é policiamento ostensivo e preventivo. Não é delegado Piracuruca. Então, o delegado, nós fazemos a condução de algum delito, que alguém cometeu algum delito, alguma coisa assim, ele levamos para DP, Piracuruca. E lá, o delegado aplica o que tem que ser feito, né, ou as sessões que a pessoa merece. Pois bem, então nós aqui estamos aí conversando com o delegado esses 2 dias agora sobre a situação dessas motos. Essas pessoas que, algum, né? É pequeno, é minoria, mas existe. É aqueles que usam o cano de cadron e tiram o filtro, né? Vamos dizer que o cadron não é proibido. Mas quando o cara tira o filtro, que é o que, para não manter, que o cara tira, deixa livre a descarga, aí o que acontece? Perturba a sociedade, principalmente os idosos e as crianças que têm problema de autismo, né? A gente sabe que tem por aqui. E aí agora a gente vai fazer essa fiscalização, vai orientar principalmente aqueles que gostam de fazer isso. Eu vou, começando por aqui, pela Câmara, os senhores vereadores, explicando para os senhores também, que a gente vai fazer também uma reunião nos colégios para fazer, cientificar todos que nós vamos fazer essa cobrança deles, tipo assim, cada qual com o seu. No caso, eles manter o carro da descarga legal, tudo certo. Mas aqueles que insistirem, nós vamos ter que fazer alguma coisa com ele, tipo, conduzir ele. Se alguém fazer uma denúncia por sossego público, vamos dizer, sossego ali, mas a pessoa começa a perturbar, e aí uma pessoa faz uma denúncia de alguém que passa todo dia acordando aquele velhinho, uma pessoa que está com problema de saúde, aquele passagem, como tem ali, eu conheço uma rua que passa muito forte, as pessoas reclamam muito disso. E a gente identificar essa pessoa, a gente fazer a condução, a pessoa que fez a denúncia tem que ir com a gente para fazer, porque tem que ter a vítima. No caso, se eu levar um cidadão aí com a moto adulterada, é uma história, né? Vamos dizer aí,
chassi batido, aí já é suspeito de furto, roubo, aí já é outra história. Que por exemplo, a gente vai bater numa barreira, encontrar alguém com a adulteração na moto. Aí você já tem que conduzir aquela pessoa, independentemente de vítima, né? E a gente tem que fazer o nosso trabalho de derrar para o delegado. O delegado lá faz o que tem que ser feito, né? Pois bem. E sobre esse assunto do som, do carro de som, isso aí também recebe muita reclamação, né? A gente recebe muita, já tem feito muito, a gente baixa, a gente vai lá, pede a pessoa para resolver o problema. Aqueles que não querem, que é difícil, aqui ainda não aconteceu, mas em Piracuá já aconteceu de se conduzir a pessoa daqueles paredão e com o carro e a pessoa. E aí lá o delegado faz a aplicação da lei do silêncio, né, e tal. E o cara paga uma multa, viu? O som fica apreendido. É um monte de coisinha que o cara tem que responder por lá. E com o esquadrão, voltando para o esquadrão, eu estive falando com o delegado antes de ontem, e ele falou, olha, quando você conseguir identificar essas pessoas insistentes no carro, no esquadrão, você tem que fazer a apreensão da moto junto com a pessoa, não é só a moto. É por isso que as pessoas confundem às vezes, mas resolvi aqui, vai-te embora, não sei o que e tal. Não, aí você tem que fazer a condução daquela pessoa que está conduzindo aquela moto adulterada no som, o cadrão, alguma coisa assim, para que o delegado aplicar a lei lá, né? No caso, se o cara tiver, aqui a gente sabe que todo mundo, quase assim, eu digo 50% ou mais, não tem carteira, né? Pilota sem carteira. Isto já é um agravante, né? Mas isso aí vai passando. Mas quando chama para a justiça, isso conta. Que aí você não sabia que não podia dirigir, não sei o que lá e tal. Aí então, isso que acontece. O cara está embriagado na moto também, sabe? Aí, outro agravante. Aí o cara faz a fórmula lá e vai, o cara não podia, né? E deles que não estão assim muito embriagados, desacata o policial. Muitas vezes acontece. E isso também é outro crime. É por isso que, quando o cara é conduzido lá, às vezes o cara fica preso. Por isso. Porque aplica 3 crimes no cara ali. Aí já passa da pena do cara ser posto em liberdade naquele momento. Aí precisa de advogado, isso aqui e tal. Então, eu estou aqui para esclarecer que nós aqui estamos fazendo nosso trabalho dentro do padrão. Nós não vamos aqui perseguir ninguém. Nós vamos só fazer o nosso trabalho, que é esse que eu estou falando, de fiscalizar o som, cadrão e algumas coisas mais. Como você sabe que tem as pessoas que passam na moto, dando aqueles pipocos, né? Levantando pneu, tudo irregular isso aí, né? Mas aí, certo, a gente já sabe mais ou menos, como eu disse, uma meia dúzia. Já sabe mais ou menos quem são essas pessoas. A gente vai conversar com eles primeiro, para depois a gente aplicar essa situação, né? Que a gente está falando bem aqui. Se a pessoa não entender o que a gente está falando, a gente vai ter que usar esse tipo de trabalho que eu estou falando bem aqui, que é conduzir, levar para o delegado. E ainda tem mais um agravante. É que final de semana não fica em Piracuruca, é para Piripiri. Aí então a pessoa tem que ficar assim, tipo, com a orelha em pé, tipo, não vou fazer isso, porque se posso ir para Piripiri, ser conduzido para lá, para ser ouvido lá, e aí chama um transtorno medonho, né? Porque no final de semana, a regional que recebe essas ocorrências, de qualquer tipo de ocorrência, em Piripiri. Piracuruca, sexta, sábado, domingo, é em Piripiri. E nós também temos uma dificuldade seguinte, nós temos um carro que não oferece essa situação de nós levar uma moto nele. É um carro fechado, é um bolso. Mas, toda vez que a gente faz essa condução, tem que pedir a viatura de Piracuruca, para colocar, para levar. Era muito importante que tivesse uma caminhonetezinha aqui para nós, era bom, porque assim ajudava bastante. Que às vezes os meninos estão em ocorrência, e aí demora para chegar, né? Mas é isso. Então,
nosso trabalho é mais ou menos por aqui. E, como eu disse, a gente tem que agradecer à Prefeitura pelo empenho que está dando para nós, pela força, que isso aqui é muito importante, porque o efetivo, como você vê, 2 policiais para fazer uma abordagem é arriscado, no mínimo 3. É porque você tem que estar conversando com a pessoa ali, o outro vendo lá o transporte, o que seja, e o outro dando a segurança pessoal. Porque às vezes o cara não acredita que acontece, e onde acontece alguns problemas. Assim, a pessoa se revolta, ou alguém queira acontecer e investir contra o PM, aí fica, né? Só com 2 não é viável. Por isso que eu estou falando que o apoio da Prefeitura é muito importante para que nós mantenhamos esse trabalho mais ofensivo aqui dentro do município. E aí, nosso GPM, ele tá bom. Falta algumas coisinhas, mas em relação a outros municípios, o GPM é bom. Era uma delegacia antigamente, aí foi desativado para passar para GPM. E hoje ele é um dos melhores assim, da região, que são da fronteira, lá é muito precário, né? Então, nós estamos de parabéns por isso aqui, né? E nós temos uma viatura seminova, né? Boa. Nós temos aí com combustível pelo Estado. O Estado coloca um cartão de abastecimento e sempre está dando tudo certo. O cartão está sendo todo regularizado todo tempo. Todo dia primeiro cai a verba que é de abastecimento do veículo. E quando tem algum problema no carro, a gente solicita aí, pessoal da secretaria, e eles fazem a manutenção do carro também, né? Troca de óleo, pneu, essas coisas tudo. Então está indo mais ou menos dentro de um padrão que dá para se trabalhar. Posso fazer uma pergunta? Sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite, vereadores. Boa noite, que nos assiste pessoal. Para nós é um prazer vocês pontificar de vir aqui dar essa palestra para a gente. A gente entende a necessidade e o trabalho que vocês prestam aqui na cidade, principalmente você que praticamente é um São Joséense há muito tempo, como eu sempre falo. Acho que o primeiro delegado aqui foi você, em 93 eu lembro. Mas é assim, algumas perguntas simples. Você tem já nessa nova direção que você está aqui, né? Você tem feito uma rota no interior ou não? Na zona rural? Sim, sim. O interior, nós ainda estamos como eu falei, nós estamos fazendo uma reunião, primeiro começando por aqui, e depois nós vamos passar para os interior, tipo, nós vamos no Cambim, Olarias, fazer uma reunião nos colégios, né? E também fazer as rondas ostensivas fora disso daí que eu estou falando, né? Que a gente vai intensificar isso daí, por conta do efetivo, como eu falei, o efetivo vai ser aumentado e a gente vai ter condições de fazer todo esse trabalho que eu estou falando, de rondas no interior também. O sargento, né? Subtenente. O subtenente, você tem alguma previsão de ter o efetivo, pelo menos mais de um policial efetivo, não, né? E como seria uma forma dos vereadores, ou mesmo o próprio prefeito, tentar solicitar, porque antigamente só era um, não era? Aí veio 2, né? Era, realmente, aqui, não, o GPM é para ter mais ou menos 8 PM, né? 3? Nós temos 6. 6, né? 6. Aí, essa questão de lotação de PMs não compete a mim assim, não, né? Eu entendo, eu sei. Só o comandante da área, no caso o coronel Piripiri, de batalhão Piracuruca. Piripiri, que designa para onde é que é o local que acho que merece mais policial, né? Isso não dá para mim dizer. Não, eu entendo, sabe? eu sei. Entendeu? Então, sugestão. E aqui no São José do Divino, eu acompanho o trabalho de vocês, eu até vejo que às vezes as pessoas reclamam, o carro sempre vai para Piracuruca, mas as suas ondadas em Piracuruca à tarde, da noite, 10 horas, 11 horas, eu acho interessante aqui dali, sempre na BR. Eu acho bem interessante, porque ela inibe de qualquer forma as pessoas que, não, faz tal horário, depois de 10 horas, a polícia vem aqui. Ou que você é para abastecer, ou que você é para dar uma volta, mas está fazendo seu trabalho. Eu sou muito louvado nessa questão aí, viu? Isso são as minhas palavras. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado aí, velho.
Posso fazer uma pergunta também? Não é nenhuma pergunta, é mais ou menos assim, uma ideia. Já que hoje você tirou um tempinho para vir dar esse esclarecimento, e você disse que a polícia está em parceria com a prefeitura, por que não tentar fazer uma palestra nos interiores, aqui na cidade, para poder falar um pouco com os jovens, que a gente sabe que a maioria são essas pessoas que fazem esse barulho com as descargas, mostrar um pouco o que é a lei para eles, né? Porque a maioria não entende, é como você falou, acha que a moto vai ser presa ali, vai lá, solta rapidinho, e como você acabou de citar aqui, agora não, agora vai ser preso a pessoa junto com a moto. E quanto mais ele pagar por aquilo ali, vai gerar uma coisa mais séria para ele no futuro. Então, já que está tendo essa parceria, nesses interiores maiores, como Mucambinho, Olaria, Transual, Tinguís, e aqui poderia ser até nos colégios, né, onde tem os jovens, tentar fazer uma palestra e explicar como você está passando para a gente aqui, para o jovem também passar a entender, né, um pouco da situação e ver que ele vai ser penalizado. Ele vai ser penalizado por aquilo. Mas é isso que o comandante acabou de falar, que ele está dando essa informação que vai atuar, está dando essa informação primeiramente aqui na casa e depois em todos os colégios do município. Ele falou na fala dele aqui. Não foi isso, comandante? Isso mesmo. Então, vereadora, eu só complemento dizendo o seguinte, que, como eu disse, iniciamos por a Câmara, né? E aí, nós vamos espalhar nos colégios, essa é a nossa palestra, que você falou bem aí. Vamos começar aqui pelas brancas, porque a juventude é mais adulta, tal, são meninos maiores, adolescente, tem pessoas já maiores. E depois nós vamos para o Mucambinho, depois vamos lá para o Olari, vamos para outros colégios, fazer essa orientação que eu estou falando. Porque a orientação é muito importante, porque assim, quando a pessoa é orientada e não cumpre, aí você não pode nem reclamar nem para o seu pai e nem para ninguém, né? Porque você foi orientado, né? E aí tem uns que reclamam, eu não sei, mas aí foi avisado. Aí então as pessoas que querem fazer a defesa deles, vai ter até dificuldade de fazer alguma coisa por ele. Mas rapaz, você foi avisado, rapaz, você está fazendo porque você quer. Então é isso, vamos fazer essas reuniões sim. Pronto. Já? Sim, mas vamos encerrar? Nossa, tem mais alguma coisa? É só agradecer, né? Mais alguma pergunta? Alguém mais quer fazer uma pergunta para o comandante? Então, o meu entendimento, o comandante está hoje, aconselhando, tanto nesta casa como vai, a partir de agora, aconselhar nos colégios e depois atuar, não é isso, comandante? Isso. Aí dentro desse, passando esse período de aconselhamento, aí sim, aí quem empinar, deixa eu ver se eu entendi, quem fizer poluição sonora, com a questão das Cadron, ou seja lá qual for a marca, se você tirar o filtro e gerar baderna, zoada no meio da rua, vai ser enquadrado. Se empinar moto, vai ser enquadrado. Se tirar fino, vai ser enquadrado. Mais ou menos por aí assim? É isso. Pronto. Pois muito bem, eu queria aqui agradecer, em nome dos vereadores e do prefeito e de toda a população de São José, pelo apoio que estão dando ao nosso trabalho, porque sem o apoio ninguém vai muito longe, né? Então, se não tem apoio dos vereadores, não tem apoio político, não tem apoio da sociedade, você não prospera muito longe, não. Então, eu quero agradecer, eu moro aqui, conheço quase a metade do povo, minha mulher é daqui, eu estou com 20 anos que moro aqui, e só tenho a agradecer aqui para essa cidade. Eu sou de Esperantina, né? E escolhi para morar aqui. Eu moro ali pertinho, com a minha mãe está viva, eu vou de Esperantina e tal. E eu agradeço pelo apoio do povo aqui e sou muito grato. Então eu, de gratidão, eu já me conheço, como eu estou dizendo, assim, todos os vereadores, conheço o prefeito, aliás, eu conheço todos os prefeitos que passaram por essa cidade, porque eu fui o primeiro, né? Então, os que já faleceram, os que estão aí, né, vivos. Então, é só agradecimento para todos vocês. Então,
Senhor secretário, algum vereador inscrito para a discussão geral? Não. Alguém não inscrito? Deseja? Vereador Pagaia, a palavra está com Vossa Excelência. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite aos demais que nos assistem pelas redes sociais e a plateia que está nos assistindo nesse momento. Senhor presidente, eu vim aqui nessa casa hoje, novamente, e saber de você se, na última sessão a gente fez alguns esclarecimentos, pediu algumas respostas, se você tem algo a nos declarar sobre a questão da doação do material da antiga Maria Machado. Vereador, tive sim falando com o prefeito Milton Gomes, onde ele teve me esclarecendo algumas coisas e, assim, com relação à doação, eu pergunto a Vossa Excelência, qual doação? Assim, Na questão do material que foi doado lá, as telhas e os madeira. pois é, porque Pode falar. Porque foi doado para, segundo o prefeito, para várias pessoas. Eu quero saber qual que Vossa Excelência se refere. Não, eu vim na semana passada nessa tribuna, pedido da população, a maioria, que é legal a prefeitura doar material de uma construção, certo? A questão da população que me procurou, e eu vim aqui, que, na realidade, o papel do vereador sim. Tentar esclarecer, porque o senhor é o mais próximo da administração, o vereador foi eleito pelo povo para isso, que a prefeitura tinha doado para um empresário, um fazendeiro. Só acharam estranho da forma, não é que ele não merecia, porque a pessoa merece, só que além dele tinha vários que já tinham pedido e não tinham ganhado, foi doado dessa forma, né? Mas, se o prefeito, de boa vontade, com legítima vontade, fez a doação, a população, eu acredito que fica a desejar, né? Mas, assim, é porque está meio vago. Qual o empresário, qual o fazendeiro? Não, foi isso que eu pedi, se ele poderia nos dar essa resposta, que foi doado, certo? A madeira não está lá, né? Certo. Não, se ele doou, ele não sabe para quem foi para várias pessoas. Não, a questão é a seguinte, é porque não foi a pessoa do prefeito quem doou. Quem certo. Doou foi o encarregado dessa parte de obras, certo? O Fabrício, certo. Fabrício, conhecido como Fabrício Moito. Conheço, certo? sim. Aí assim, para a gente saber se a pessoa é ou não é digna de receber, assim, digna, todo mundo é digno de receber. Com certeza. É ilegal, acredito que não, já que o material ia ser descartado. Certo. Se realmente foi doado para uma pessoa que tem bens, né, que é empresário, que é grande fazendeiro, aí chega a ser, no mínimo, imoral, né? Apenas isso, imoral, no meu ponto de vista, já que o material é descartável, né? Aí, assim, mas Vossa Excelência não sabe o nome da pessoa, né, do empresário. Não, mas a população acho que deve saber, já entendeu, e vamos esperar por outra oportunidade de outra forma, né? Mais esclarecimento. Sim, certo. Dando continuidade aqui no meu trabalho, venho aqui hoje, solicitado a Vossa Excelência, do prefeito municipal, certo? Uma limpeza, certo? Na rua Tertulino Gomes Machado, bairro Batoque. Essa rua ela já foi solicitada pelos moradores, questão de um bueiro, sempre no inverno ele dá defeito, né? E agora, como está chegando o verão, né, com fé em Deus, vai ter muita chuva ainda, mas não tão radical, e que a prefeitura possa rever essa questão desse bueiro, tanto do bueiro lá do Tertulino como lá das Brancas, que a família também lá das Brancas, elas se revoltam, ficam muito indignadas. A questão, inclusive agora um mês atrás, o caminhão quebrou lá, né? O povo chama de mata-burro, mas eu acredito que é um pontilhão, porque a água passa por baixo, né? Também ali na comunidade lá do Banguelo, o povo solicita que seja feito o roço e colocado uma pissarra lá para melhorar o acesso das pessoas,
certo? Como a iluminação pública, certo? De melhor qualidade para aquela comunidade, certo? Seriam minhas palavras no momento. Eu solicito ao vereador que passe na secretaria e faça seus requerimentos, suas indicações, e que a secretaria protocole e manda para o gabinete do excelentíssimo prefeito. Não, tudo Certo? bem. Obrigado. Tranquilo. Alguém mais se manifesta? Vereadora, a palavra está com Vossa Excelência. Só uma pergunta a respeito do que o nobre amigo falou. Como você disse, que foi um encarregado do material, e essa pessoa tenha o poder de liberar um material desse sem prestar conta, né? Quando Porque você sabe que esse material poderia ser doado sim, mas não deveria sair sem ele dar a justificativa para onde foi e para quem foi. Eu acho que o nobre amigo, ele queria só que essa pessoa dissesse o nome, né? De quem foi. E aí, como ele está responsável, eu acho que ele tem que dizer para onde foi e por quê, se ele tem esse poder tão grande de doar um material sem falar com os responsáveis. É assim, no meu entendimento, já que o material é descartável, é da incumbência dele descartar seja lá de que forma, ou doando, ou jogando no lixo. Foi o entendimento que eu tive quando conversei com o prefeito, certo? E a questão de dizer o nome, quem tem que dizer é o denunciante, certo? Da pessoa que recebeu. Porque, segundo eles, não foi só uma pessoa quem recebeu. Entendeu? Mas eu penso isso. O denunciante, mas por que ele também não pode falar? E eu acho Não. que ele é encarregado pela obra, sim. É porque mas ele é responsável, sim. Ele jamais vai entregar um material sem ele falar com o superior. Acredito que ele vai chegar e vai dizer, pessoa tal, me pediu, eu posso ou não? Porque seria muito fácil, nobre amigo, eu pegar bem aqui isso aqui, que não é meu, e dar para uma pessoa sem falar com você aqui, nessa casa. Não é? Tudo gera em torno de uma hierarquia. A gente sabe que tem aquele lá em cima, tem o outro e tem o outro. Então, eu não posso pegar uma coisa que não é minha, porque aí é da população, não é? Aí você sabe que várias pessoas pedem, mas tem aquelas pessoas que foi entregue. Aí o nobre amigo apenas pediu isso. Presidente, posso falar? Com certeza. Sim, tá bom, questionamento. Aí agora, as pessoas que ganharam, vocês vão atrás, pedir para devolver? Como é? Porque já ganharam. Qual é o questionamento? Qual é o ponto que querem chegar? Não, a gente quer chegar no ponto que a população está reivindicando. Porque é isso que a gente ouve muito falar. Tá bom, a gente Porque vai descobrir quem foi que pessoas- ganhou. Pedro, traz aqui o material que tu ganhou. Traz de volta, bota bem aqui, bora para quem que ganha. É assim? Não, mas por que o encarregado é quem está levando a culpa, se a gente sabe que não vai ser entregue uma coisa sem outra pessoa? Cada um setor tem alguém que responde por ele, que tá à frente. Que o prefeito, no meu ponto de vista, ele está apenas para administrar. Por exemplo, ele dá uma incumbência para um secretário tal, para um diretor tal, e não é tudo que ele vai fazer, que no meu ponto de vista, foi o que ele respondeu para mim, que eu fiz essa mesma pergunta que Vossa Excelência está fazendo aqui. Aí, foi esse o entendimento que eu tive. O rapaz, qualquer tipo de material tido como descartável, ele podia doar para quem ele entendesse que estava mais necessitado, né? Até naquele momento que eu falei com o prefeito, porque a partir de agora ele falou o seguinte, que a partir daquele momento, qualquer coisa que fosse, tipo, um prédio, uma coisa que fosse ser demolido, ele ia armazenar e criar uma comissão para decidir essa questão, já que está tendo essa polêmica, né? Que é uma maneira mais favorável para ele estar perante a população. E essa questão aqui, eu acho que ela é mais policial do que legislativa. Tinha que falar, já que a população entende que
população entende que é ilegal, que é criminoso. Então, assim, as perguntas que me foram feitas, eu repassei para o prefeito e a resposta é essa. Mas eu compreendo aos nobres e tudo. Agora eu gostaria, pelo menos, de saber qual é o cidadão que está deixando a população indignada por ter sido contemplado. Eu queria menos saber, porque lá não me disseram, o vereador não me disse, a vereadora não me disse. Saber. Hã? Também estou querendo saber. Pois é. Porque não é policial. Você sabe que nós somos a voz da população. População é que é o fiscal, realmente, nós sabemos que é a população, não é? Então, a população é quem fica muito a desejar. Porque muitas das vezes pode ter acontecido de uma pessoa que não necessitava ter recebido e uma que estava necessitando não ter recebido. Então, é isso aí, é o ponto. Não é um ponto de polícia, é um ponto de fiscalização. Eles mesmos fiscalizam e votaram em cada um de nós aqui para cobrar. Estamos cobrando. Eu também estava querendo, e estou querendo saber quem é a pessoa. É por isso que eu lhe disse, o que custa esse encarregado falar? Mas ele fala, Ele não tem nada a ele está no dever, ponto para pois dizer ele se fala. mandou, mas é aí que Vossa Excelência não entendeu. Ele está no ponto para dizer se foi ou não foi. Para qualquer um que, se você disser assim, foi para a casa do Carlos Samuel, presidente da Câmara, aí ele responde, não foi. Foi para a casa do vereador Marcelo, ele vai responder, foi ou não foi? Depender, foi, Marcelo, para lá? Não foi. Aí assim, mas para isso a gente precisa saber o nome dessa pessoa, porque, segundo ele entregou para várias pessoas. Aí ele quer saber qual é que está em discussão. Vossa Excelência não sabe? Eu sei não. Não. Eu quero saber. Vereador, Vossa Excelência sabe? A população não falou com Vossa Excelência. Diga, não tenha medo não, homem. Não, moço. Posso falar? Pode sim. Não tem medo de quê? A população, porque se eu soubesse, naquele dia eu tinha dito, pai, foi fulano que tirou. Não, eu pedi informação, porque quem deu é quem sabe. Agora, quem deu está se omitindo de falar, eu posso falar o quê? A população vai ficar sabendo que foi dada para pessoas erradas e a população que cabe. Agora, você falou uma coisa certa. Se ele se comprometeu, né? Você disse que ele se comprometeu de ter mais malícia do que ele vai fazer agora, da agora para frente, não é isso? E com relação ao então, rapaz encarregado, tá pronto para dizer. Qualquer um que... meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 81 16 18 66. Qualquer um cidadão pode mandar bem aqui, no meu zap aqui, agora, nesse instante, o nome do cidadão que está indignando, está deixando a população indignada por ter sido contemplado, que eu digo já nesse momento. E pergunto para ele, na próxima sessão ele me diz se doou ou não, entregou ou não para esse rapaz. Você está entendendo? Está bem aqui. Entendeu? Porque eu também não sei. Não vou mentir para você e dizer que eu sei, eu não sei. Mas que fica bastante escuro, fica. Porque da mesma forma que o nobre amigo soubesse era para ele falar, o rapaz que é encarregado também poderia falar, né? E só fechando aqui a minha fala, domingo foi Dia das Mães, eu queria desejar um feliz Dia das Mães a todas, e em especial para minha mãe, que fez aniversário ontem, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. E só desejar a todas um feliz Dia das Mães. Muito bem. Eu aproveito aqui seu gancho e desejo também a todas as mães do nosso município, do Brasil, do mundo, um feliz mês das mães agora, já que passou o dia, né? Passou Pronto. o dia, mas o mês de maio, e para mim, a minha mãe é mãe o ano todo. Todo dia a dia da sua mãe, né? Acho que de todas as mães. Pronto. Deixa eu ver aqui, se alguém mandou. Se é mandado, eu digo agora. Se não tiver mandado, aí fica para quando mandar. Então, eu vejo aqui, não tem. Viu? E alguém mais se habilita? Carlos, Vossa eu queria Excelência. falar assim, porque essa questão do entulho que fica a cada obra que é derrubada para transformar em outra, essa questão de doar sempre teve. Por quê? Porque aquele entulho não pode ficar ali. Se eu estou precisando, ou outra pessoa está precisando, ele vai doar para que ali seja limpo aquele local, né? Não é algo que chegou novo e ele doou. É algo que foi derrubado e que ele tinha que tirar de lá. E alguém chegou primeiro e pediu, ele passou. Sim. Só
É verdade, vereador. Agora a questão é a seguinte, a preocupação da população é que esse material, já que pode ser reaproveitado, que seja doado para pessoas carentes. A indignação aí, a questão é que foi doado para empresários de alto nível, grande, segundo a polêmica aqui, né, da Mas vez. se há polêmica de que Aí foi por doado isso, pra empresa, por isso, né? vereadora, só um minuto aqui. Por isso, agora o prefeito vai montar uma comissão para decidir essa questão de quem vai ou não ser contemplado com esse tipo de material, certo? Pronto. Não tem ainda. Então, eu encerro nesse momento o expediente e passo a ordem do dia, com a pauta para a discussão única e votação às contas do governo da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do senhor Francisco de Assis Carvalho, Cerqueira, processo Câmara número 000-104/2025. Informo aos vereadores e à sociedade que o presente processo foi aberto nesta casa, dia 28 de março do ano corrente. E dito isto, passo a palavra ao secretário para a leitura do parecer prévio 59/2024 SPC. Parecer prévio número 59/2024 SPC. Constatando-se o cumprimento de todos os índices constitucionais e legais avaliados por esta Corte de Contas e conjunto de folhas remanescentes são de caráter formal e gravidade moderada, pugna-se pela emissão de parecer prévio recomendando a aprovação das contas com as devidas ressalvas, sem prejuízo de emissão de determinação. Síntese de improbidades não sanadas. 1. Publicação de decretos de alteração orçamentária fora do prazo legal. 2. Ausência de publicação no dom de decreto de abertura de crédito adicional. 3. Não instituição da cobrança dos serviços de manejo de resíduos sólidos, configurando renúncia de receita. 4. Classificação indevida no registro de complementação de fontes de recursos das emendas parlamentares. 5. Descumprimento da meta de resultado primário. 6. Execução de despesas com saúde, oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde, parcialmente sanado. 7. Insuficiência financeira para cobrir as exigibilidades assumidas, descumprindo o artigo 1º do parágrafo 1º e 42 da LRV. Decidiu a primeira Câmara Virtual, também pela emissão de recomendações ao atual prefeito, que deverá ser certificado por meio da publicação desta decisão no Diário Oficial, nos termos do artigo 268 do Regimento Interno, TCR Piauí, nos seguintes termos. 1. Que a utilização dos créditos adicionais somente ocorra após a publicação na imprensa oficial dos respectivos decretos autorizativos. 2. Que a contabilidade do ente atenda às disposições do MCA SP, instrução normativa do TCE, que dispõe sobre os códigos de fontes de recursos e códigos de aplicação, de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município. 3. Que seja realizado o acompanhamento concomitante da arrecadação e dos gastos e obrigações assumidas,
a fim de evitar a contratação de obrigações sem a devida cobertura financeira, de forma que não haja o comprometimento da gestão fiscal. Nesse momento eu faculto a palavra ao Dr. Pedro Victor, caso queira proceder com a sustentação oral. Boa noite a todos. Consegue me ouvir? Alô? Consegue me ouvir? Quem está aí atrás? Tá bom. Novamente, boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, excelentíssimos senhores vereadores, nosso ex-prefeito, Assis Carvalho aqui presente, todos os servidores aqui da Câmara Municipal, os cidadãos que se fazem presentes aqui também nesta sessão e os que nos acompanham aí pelas redes sociais. Trata-se aqui da defesa das contas do município, referentes ao exercício financeiro do ano de 2022. Gostaria aqui de destacar aos senhores que minha defesa aqui será eminentemente técnica, abordando os achados apontados pelo parecer prévio do TCE. Minha missão aqui não é convencê-los de que as contas foram aprovadas, porque o TCE já fez isso mediante parecer prévio. É apenas destacar alguns apontamentos feitos como ressalvas pelo TCE. Antes de prosseguir pelos achados, eu gostaria aqui de tratar sobre os índices constitucionais que foram devidamente cumpridos pelo município no ano de 2022. E aqui eu destaco os principais na minha visão, que foram a aplicação dos recursos do Fundeb com os profissionais da educação básica. O TCE aponta um limite mínimo de 70% dos recursos aplicados ao Fundeb para os professores, para os educadores, os profissionais da educação básica. O município cumpriu com 94%. Quanto à aplicação em ações e serviços de saúde pública, o município aplicou o constitucional cumprido com 15% dos valores arrecadados aplicados em saúde. Quanto à dívida consolidada líquida do município, ela ficou negativa, ou seja, o município se encontra totalmente equilibrado financeiramente, de maneira fiscal, preconizando sempre aí, cuidar dos valores afetos da sociedade, que são educação e saúde. Agora aqui tratando dos achados apontados pelas ressalvas do parecer prévio, o primeiro deles trata-se da publicação de decretos de alteração orçamentária publicados fora do prazo. Eu gostaria de dizer que se trata de uma falha meramente formal, porque mesmo com a publicação dos decretos feitos de forma extemporânea, houve a eficácia, houve a eficiência de todos os decretos. Não há que se falar aqui em malversação do dinheiro público, não houve dano ao erário, todos os atos foram legalmente constituídos. Portanto, esse achado encontra-se devidamente sanado e justificado dentro do processo. O segundo achado, ele é muito parecido com o primeiro, tem o mesmo objeto. Foi a ausência de publicação do decreto de abertura de créditos adicionais. Segundo o TCE, houve a constatação da ausência de publicação de um decreto que abriu crédito no valor de R$ 36.699,26. Porém, o TCE não verificou que essa publicação foi feita no Diário das Prefeituras Piauienses. Inclusive está aqui a edição de número 426, página 221, que está acostada ao processo de prestação de contas do município. Portanto, não há que se falar em ausência de publicação do decreto que abriu créditos suplementares no município de São José do Divino. O achado de número 3, a não instituição da cobrança dos serviços de manejo de resíduos sólidos. O TCE entendeu que não há a cobrança dos serviços de limpeza pública e da taxa de coleta de lixo aqui no município. Porém, a defesa juntou duas vezes
o Código Tributário Municipal. E o Código Tributário Municipal prevê expressamente no artigo 2º a instituição da taxa de coleta de lixo e da taxa de limpeza pública, que é paga pelos munícipes através do IPTU. O achado de número 4 se refere à classificação indevida das fontes de recursos de emendas parlamentares. Segundo o TCE, o município recebeu emendas que foram incorretamente classificadas. Eu adianto aqui que as emendas parlamentares não são colocadas em contas únicas aqui no município. Ainda adianto que a contabilidade municipal adota todas as regras padronizadas do TCE pelo MCASP, que é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Infelizmente, o próprio TCE não deixa a correção das contas de governo dentro do próprio sistema Sagres. Ou seja, uma própria falha formal do TCE que impede a prestação de contas do município. O 5º achado e o 6º, eles versam sobre o mesmo objeto aqui em questão. Se trata do descumprimento da meta de resultado primário e de resultado nominal e da insuficiência financeira para cobrir as exigibilidades assumidas pelo município. Segundo o TCE, houve um desequilíbrio fiscal indo de encontro aí à lei de responsabilidade fiscal. O que seria esse descumprimento da meta de resultado primário? Seria um desequilíbrio entre as receitas e despesas do município. Além disso, houve a insuficiência de recursos financeiros, segundo o TCE. Porém, na tabela 32 do processo do TCE, apresenta-se o saldo líquido do município ao final do ano, que foi de R$ 2.180.000, um saldo positivo, o que mostra que o município cumpriu com todas as suas obrigações e arrecadou mais do que gastou. Quanto ao último achado, este se refere à execução das despesas de saúde oriundas de recursos financeiros decorrentes de impostos e transferências constitucionais em unidades diversas dos fundos de saúde. Obrigado. Essa alegação não merece prosperar. Primeiro porque no começo eu falei dos índices constitucionais e um deles foi as despesas de saúde que foram devidamente aplicadas e cumpridas dentro do exercício financeiro de 2022. Portanto, essa alegação não merece prosperar, além do mais, porque o município só apresenta uma conta que trata do fundo de saúde, ou seja, essa única conta é responsável tanto por receber repasses financeiros, quanto por executar os pagamentos decorrentes da saúde municipal. Outra alegação que não merece prosperar. Portanto, senhores, diante disso, eu gostaria de dizer e pedir aos senhores a aprovação plena das contas de governo, diante de todos os achados que foram devidamente sanados dentro do processo, foram devidamente justificados dentro do processo, que apresentam meras falhas formais que não têm o condão aqui de atrapalhar o julgamento dessas contas no município de São José do Divino. É o que se requer. Agradeço a atenção de todos e boa noite. Boa noite. Nesse momento eu faculto também a palavra ao ex-prefeito Assis Carvalho, caso deseje se manifestar. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui os presentes. Cumprimentar os vereadores aqui na pessoa aqui do presidente, Carlos, Samuel, e falar desse momento, né? Sabemos que o gestor público, ele tem o seu controle pelos órgãos superiores, desde o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, aos controles do próprio Ministério Público. E, diante desse período a qual estive à frente da gestão do município, num período de 4 anos e 8 meses. O ano de 2020, em virtude do nosso saudoso ex-prefeito Antônio Felícia, assumi 8 meses de gestão do dia 30 de março a 31 de dezembro. Contas estas que foram aprovadas
pelo Tribunal de Contas e por esta casa. O ano de 2021, primeiro ano da segunda legislatura, passado também, aprovado e aprovado por esta casa. Estamos aqui na iminência de uma prestação de contas do ano de 2022. Falar sobre os achados, todo e qualquer parecer do Tribunal de Contas, ele encontra alguma recomendação para o gestor. Nenhum sai ileso, onde as suas contas, na maioria, são aprovadas com ressalva. Então aqui, quero deixar a nossa exposição e dizer que o município, de certa forma, ele atendeu aos principais requisitos, que são os gastos com índices constitucionais responsabilizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto no limite nos gastos da saúde, da educação, gastos com pessoal e gastos com os 70% do Fundeb, a qual ultrapassamos esse limite para 94%. Doravante a esses achados em que se encontra nesse parecer dado para o Tribunal de Contas, precisamos aqui da retificação desta casa para que assim possamos consolidar o ano de 2022. E aqui deixo o meu apreço, aos nobres vereadores aqui se fazem presentes. É um voto em plenário, um voto individual, cada um tem o seu posicionamento, tem a sua posição, mas perante o que nos fala aqui o nobre Pedro Victor, desses achados, onde um dos requisitos que o próprio tribunal recomenda aos municípios a cobrança de uma taxa de limpeza pública, que é aquela tradicional taxa dos resíduos sólidos, que é o nosso famoso lixo. Então, sabemos que nós temos o Código Tributário, o Código já recomenda isso, e isso não é uma recomendação única para São José do Divino, é uma recomendação para todos os estados, todos os municípios do Piauí, que já se fala de colocar essa cobrança dentro da cobrança do IPTU. Sabemos que o IPTU é um imposto predial territorial urbano que se paga anualmente. E no mais, agradecer a presença de cada um de vocês e contem sempre com o apoio aqui do ex-prefeito. E aproveitando aqui um momento, eu queria pedir aqui uma parte aqui dos 9 vereadores para falar desse assunto que tanto se comenta em grupos de WhatsApp e dizer o seguinte: o município fez a doação, ele assume a doação. Se existir alguma lesão, algum lesionado, que pode procurar o prefeito atual, o ex-prefeito. Acreditamos sim, que já que a madeira não era digna de estar no prédio a qual estava sendo utilizado, eu acredito que se fazer uma reforma e utilizar o mesmo material, era cometer o mesmo erro. E já fomos atrás de assessorias, todo o material era considerado material reaproveitado, então assim, não se recomendava. Então o município assume a total responsabilidade da doação, que não foi somente para uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5 pessoas. Aquelas pessoas a quem procuraram, foram doadas. E eu não vejo nenhum crime em ser feita essa doação. Madeira essa que foi utilizada no ano passado, no muro do entorno do nosso parque de exposição da Festa do Leite, que ainda hoje tem madeira utilizada lá. Madeira essa que está reservada para se fazer uma cobertura para a garagem dos veículos da nossa unidade básica de saúde. Então eu não vejo tamanha repercussão para um problema que tem autonomia. É fiscalização. Sim, mas qual foi o crime? Quem foi que roubou? Não houve roubo, houve uma doação e o município assume a doação. Aqueles ou aquelas que porventura se sentirem lesionados, que procure a prefeitura, o atual gestor, que terá assim. E outra coisa, como colocou a Patrícia, a não ser que seja colocado em pauta e que chamemos as pessoas e que haja uma devolução da madeira para o município. Aí sim, qual seria o reaproveitamento desse material? Se for necessário, podemos sim, para acalmar os ânimos de todos.
chamaríamos, eu tenho a relação de todos, chamarei a todos e colocarei isso, olha, a madeira foi doada pelo município e há uma cobrança pela Câmara Municipal para que seja devolvida, pois será devolvida. Irei atrás de cada um e cada um remove, retira a madeira que está sendo utilizada e devolve. E fará o que dessa madeira? Não vai retornar o mesmo item? Devolver para outras pessoas? Ah, devolveu para o empresário. Precisamos saber o nome desse empresário a qual recebeu esse material. Que irei com certeza atrás desse empresário. Eu digo, meu amigo, devolva a madeira. Tem mais gente precisando da madeira. Devolva porque incomodou e incomodou muita gente nesse momento. Eu não vejo quantos e quantos prédios já foram reformados, foram demolidos em gestões anteriores e a pauta se vem à tona nesse exato momento. Então não vejo. E outra coisa, se houve crime, que provoque o Ministério Público para que a Prefeitura se responsabilize pelo prejuízo causado aos danos do município. E muito obrigado. Nesse momento, eu solicito ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, o vereador professor Marcelo, para a apresentação do parecer da comissão. Boa noite, nobres colegas. Boa noite. Boa noite. Senhor ex-prefeito Assis Carvalho. Boa noite, pessoas e amigos presentes. Boa noite às pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Nós temos aqui em mãos o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Já foi falado que as contas do exercício de 2022 foram aprovadas com algumas ressalvas pelo TSE. Esse apontamento, essa aprovação do TSE, ele é de caráter orientativo e a função dele é de auxiliar o voto dos nobres vereadores. A aprovação dessas contas, a aprovação ou reprovação dessas contas depende de 2/3 dos votos dos nobres vereadores. E é de responsabilidade nossa a votação desse parecer. Nós temos, na nossa comissão aqui, do parecer da comissão, nós temos o relatório, nós temos o voto do relator, os apontamentos que já foram falados aqui essa noite do Tribunal de Contas, temos em mão também o que foi apresentado à comissão da defesa do poder do Executivo e, por último, o voto da comissão. É uma leitura um pouco extensa, eu peço a atenção de todos vocês para que façamos a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento de número 1 de 2025, processo administrativo 104 de 2025. Assunto: parecer da Comissão de Finanças e Orçamento às contas de governo da Prefeitura Municipal de São José Divino, exercício financeiro de 2022. Gestor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira. Relatório: a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São José, legalmente instituída nos termos do artigo 43 do Regimento Interno dessa Casa de Leis e no uso de suas atribuições contidas no artigo 48, inciso 2º, combinado com o artigo 189, parágrafo 1º do regimento nestes termos, apresenta parecer aqui instruindo as contas de governo da Prefeitura Municipal de São José Divino, exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do prefeito, o senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira. Artigo 48. Compete à Comissão de Finanças e Orçamentos emitir pareceres sobre todos os assuntos de caráter financeiro, sobre
Inciso 2º, a prestação de contas do prefeito e da mesa da Câmara. Artigo 189. Recebidos os processos do Tribunal de Contas, a mesa independente de leitura em plenário fará distribuir cópias do parecer e acórdãos do processo a todos os vereadores, enviando os processos à Comissão de Finanças e Orçamento. A propósito, o processo foi enviado a esta comissão por meio do ofício 22 de 2025 ao gabinete do presidente, com recebimento em 1/4 de 2025, designando-se para relator o vereador presidente Francisco Marcelo de Carvalho Souza, nos termos do artigo 46, parágrafo 1º do Regimento Interno. Quanto ao prazo para emissão de parecer sobre as contas municipais, prescreve o Regimento Interno, com redação dada pela Resolução 001 de 2021, que a Comissão de Finanças e Orçamentos, no prazo improrrogável de 30 dias, após análise, emitirá parecer opinando sobre a aprovação ou rejeição das contas em apreço nos termos da Constituição Federal. No âmbito do TCE do Piauí, as referidas contas de governo foram analisadas e julgadas nos autos do processo do TCE 4.471 de 2022, que teve como relatora a conselheira Flora Isabel Nobre Rodrigues, sendo que, por ocasião do parecer prévio 59 de 2024, decidiu a primeira Câmara, de forma unânime, em consonância com o parecer ministerial, pela emissão de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas das contas de governo do chefe do Executivo do município de São José do Divino, exercício 2022, o senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira. Instado a se manifestar por meio do ofício 23 de 2025, de 3 de abril, o prefeito Assis Carvalho protocolou defesa na Câmara, que foi encaminhada a essa comissão por meio do memorando 3 de 2025 ao gabinete do presidente de 24 de abril. É o relatório. Voto do relator. Fundamentação. Estabelece a comissão a Constituição de 88 como competência do Poder Legislativo a fiscalização do município por meio de controle externo e auxiliado pelo Tribunal de Contas de Estado, conforme segue. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de conta dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas do município, onde houver. Ora, tal competência é decorrente da representatividade que assiste o exercício do cargo de vereador, como bem clarifica a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 33, inciso 7º, como competência privativa da Câmara Municipal, tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento. O regime jurídico das contas em julgamento diz respeito às contas de governo. Tais contas têm características bem específicas, as quais, em apertada síntese, pontuamos. A linha A são contas globais que demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa, revelam o cumprido orçamento dos planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximos previsto no ordenamento para a saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos balanços gerais prescritos pela Lei nº 4.320/64. A linha B são também chamadas de contas de resultado, porque nelas apresentados os resultados relativos à execução orçamentária, realização da receita prevista, movimentação de créditos
adicionais, resultados financeiros, situação patrimonial, cumprimento das aplicações mínimas em educação e saúde. O julgamento feito pelo Poder Legislativo, as contas de governo é de natureza política, sendo a Casa Legislativa o juiz natural para julgar as contas de governo, tendo total autonomia para emitir juízo de valor. Na lição do conselheiro do TCE do Maranhão, José de Ribamar Caldas Furtado, cuida-se de julgamento eminente público, feito pelos representantes do povo, mediante o auxílio da instituição de contas, que em nada prejudica o julgamento técnico das contas prestadas ou tomadas dos administradores, que são os ordenadores de despesas, previstos no artigo 71, inciso 2º da Lei Maior. Cumpre esclarecer que a Casa Legislativa, o juiz natural para julgar as contas de governo, devendo atuar com a total autonomia, emitindo juízo de valor, mas não se descuidando das normas do procedimento, que é o devido processo legal, o contraditório de ampla defesa, de publicidade, motivações das decisões, etc. Nem podendo incidir em manifesta ilegalidade, sob pena de nulidade a ser imposta pelo controle do judiciário. Nessa hipótese, cabe ao Poder Legislativo repetir o processo. Aqui a legalidade cede espaço para a legitimidade. Carlos Aires Brito observa que os julgamentos legislativos se dão por um critério subjetivo de conveniência e oportunidade. Critério esse que é forma discricionária de avaliar fatos e pessoas. Nas contas de governo, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas tem caráter orientativo, auxiliando, portanto, os vereadores no tocante ao julgamento de sua responsabilidade. Tal parecer de natureza opinativa deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara, na forma definida na Constituição Federal de 88, artigo 31, parágrafo 2º, combinando com o artigo 33, inciso 7º, a Lei Orgânica Municipal. A propósito, vejamos, artigo 31 da Constituição Federal. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 2º. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Da Lei Orgânica Municipal, artigo 33, compete prevativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Inciso 7º, tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, observando os seguintes preceitos. A linha A, o parecer do Tribunal de Contas deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Dos apontamentos do processo do Tribunal de Contas, conforme alhures apontados no bojo do parecer prévio 59 de 2024 do TCE Piauí, decidiu a primeira Câmara Virtual por unanimidade, em consonância com o parecer ministerial, pela emissão de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas das contas de governo do chefe do Executivo do município de São José do Divino, exercício 2022, senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, com estejo no artigo 120 da Lei Estadual número 5.888 de 2009 e artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Estadual, combinando com o artigo 361, inciso 2º, do Regimento Interno do TCE do Piauí, em razão das seguintes falhas apontadas pela Diretoria de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas.
As ressalvas. Primeira, publicação de decretos de alteração orçamentária fora do prazo estabelecido na Constituição Estadual do Piauí de 89. Segundo, ausência de publicação no Diário Oficial do Município de decreto de abertura de crédito adicional. Terceiro, na não instituição de cobrança de serviço de manejo de resíduos sólidos. Quarto, classificação indevida no registro de complementação de fontes de recurso das emendas parlamentares. Quinto, descumprimento da meta de resultado primário. Sexto, execução de despesas com saúde nas ASPS, que são as Ações e Serviços Públicos de Saúde, em unidades diversas dos fundos de saúde. Sétimo, insuficiência financeira para cobrir exigibilidades assumidas. Decidindo ainda a primeira Câmara Virtual pela emissão das seguintes recomendações ao gestor. Primeiro, que a utilização dos créditos adicionais somente ocorra após a publicação na imprensa oficial nos respectivos decretos autorizativos. 2. Que a contabilidade do ente atenda às disposições do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público e instrução normativa do TCE que dispõe sobre os códigos de fontes de recursos e códigos de aplicação de forma a garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis do município. Terceiro, que seja realizado o acompanhamento concomitante da arrecadação e dos gastos e obrigações assumidas, a fim de evitar a contratação de obrigações sem a devida cobertura financeira, de forma que não haja o comprometimento da gestão fiscal. Da defesa do Executivo. Em defesa protocolada na Câmara em 24 de abril, o protocolo foi o de número 129 de 2025, o prefeito municipal, senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, por intermédio do advogado Pedro Victor Miranda de Oliveira, manifestou-se conforme exceto, em síntese transcritos, quanto ao exercício financeiro de 2022. Primeiro, o TCE do Piauí identificou que os decretos de alteração orçamentária foram publicados fora do prazo legal, o que contraria as normas de transparência e publicidade. Da defesa do Executivo. Note-se que o mesmo município, publicando seus decretos de forma espontânea, em desacordo com o artigo 28, inciso 2º, da Constituição Estadual de 89, não deixou de publicar seus atos no Diário Oficial dos Municípios, como cita o parágrafo único acima. Nem tampouco viu prejudicado o poder público e os órgãos fiscalizadores na publicação extemporânea de seus decretos, pois os efeitos produzidos foram os mesmos de eficiência e eficácia, pois é uma marca da gestão do prefeito Assis Carvalho, sem atrasos, sem bloqueios, sem condutas envedadas, produzindo-se transparência e organização no gerir as contas públicas. 2. O TCE do Piauí apontou a ausência de publicação de decreto de abertura de crédito adicional no Diário Oficial dos Municípios, o que compromete a transparência do ato. Informa da defesa do Executivo. Informamos que o decreto em questão foi elaborado e assinado, mas sua publicação foi prejudicada por um erro técnico do sistema do Diário Oficial dos Municípios, já mencionado. O documento foi publicado retroativamente e cópias do decreto e da publicação foram encaminhadas ao TCE do Piauí, atendendo à exigência de publicidade. Além disso, a recomendação do TCE do Piauí para que a utilização de créditos adicionais ocorra somente após a publicação dos decretos autorizativos já foi incorporada aos procedimentos internos do município, garantindo conformidade futura. Terceiro, o TCE do Piauí destacou a ausência de instituição de cobrança dos serviços de manejo de resíduos sólidos, configurando renúncia de receita e descumprimento ao artigo 35, parágrafo 2º da Lei número 11.445 de 2007, com redação dada pela Lei número 14.026 de 2025. Resposta do Executivo. Em resposta à determinação do TCE do Piauí,
que concedeu o prazo de 180 dias para a regularização, informamos que o município, dentro do próprio Código Tributário Municipal, prevê a receita perante a cobrança de serviços de manejo de resíduos sólidos através da taxa de coleta de lixo e taxa de limpeza pública. Ao tempo em que a cópia do Código Tributário Municipal foi encaminhada ao TCE do Piauí, via sistema protocolo web, dentro do prazo estipulado, atendendo plenamente à determinação, ressaltamos aqui que não houve a apreciação da juntada do Código Tributário Municipal. Portanto, o município de São José do Divino já atende a todo o procedimento solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 4. O TCE do Piauí identificou classificação indevida no registro de fontes de recursos provenientes de emendas parlamentares, o que compromete a fidedignidade das demonstrações. Resposta do Executivo. Esclarecemos que o município de São José do Divino Piauí não deixou de receber em conta bancária específica nenhuma receita oriunda de emendas parlamentares, tampouco teve qualquer intenção de registrar tais receitas de forma diversa da classificação estipulada pelo governo federal. Esta gestão sempre priorizou o registro correto de todas as receitas de emendas parlamentares, seguindo rigorosamente as normas aplicáveis. Apesar disso, destacamos que no sistema contábil interno do município, todas as receitas de emendas parlamentares foram lançadas com seus respectivos códigos complementares de forma correta, em conformidade com o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público e às instituições normativas do TCE do Piauí, como comprovado nos relatórios contábeis enviados ao tribunal. 5º, o TCE do Piauí apontou o descumprimento da meta de resultado primário, o que indica um suposto desequilíbrio fiscal. Resposta do Executivo. Informamos que o descumprimento foi causado por uma queda na arrecadação de receitas próprias, como IPTUs e ISS, devido à crise econômica enfrentada em 2022, que impactou diversos municípios piauienses, ainda frutos do que aconteceu na pandemia da Covid-19. Apesar disso, o município adotou medidas de contingenciamento, como a redução de despesas não essenciais e a revisão do planejamento orçamentário, o que minimizou o impacto no resultado primário. Tais ações foram detalhadas nos relatórios de gestão fiscal enviados ao TCE do Piauí. 6. O TCE do Piauí identificou que despesas com ações e serviços públicos de saúde, oriundas de recursos de impostos e transferências constitucionais, foram executadas em unidades orçamentárias diversas dos fundos de saúde, o que contraria as normas de contabilidade pública. Resposta do Executivo. Para sanar a questão, o sistema de classificação orçamentária foi ajustado e, a partir de 2023, todas as despesas com ações e serviços públicos de saúde passaram a ser registradas exclusivamente no Fundo Municipal de Saúde, com controles reforçados para garantir a correta vinculação orçamentária, assegurando plena conformidade com as normas de contabilidade pública e atendendo às exigências do TCE do Piauí. 7º, o TCE do Piauí apontou insuficiência financeira para cobrir as exigibilidades assumidas em descumprimento do artigo 1º, do parágrafo 1º e artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Resposta do Executivo. O município de São José do Divino tinha, ao final do exercício financeiro de 2022, disponibilidade financeira suficiente para a cobertura de suas obrigações, sobrando um saldo de aproximadamente 2.179.000, segundo a tabela 32, na folha 37 da peça 2. Aduz ainda que os constantes erros no sistema de análise de rascunhos do TCE inviabilizam a conferência da disponibilidade de algumas fontes de recursos, tomando a
contabilidade incapaz de corrigir essas incoerências. Conclusão: em verdade, não há nos autos apontamentos nenhum vício ensejador de desaprovação das contas, cabendo apenas adesão às razões apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí quanto à regularidade das contas apresentadas. De mais a mais, importante destacar que não há qualquer imputação de infração contábil ou fiscal que pudesse atrair a responsabilidade pessoal, não existindo, em suma, nenhuma mácula capaz de afastar a rigidez das contas já atestadas e aprovadas pelo TCE do Piauí. Do exposto e considerando a linha a natureza política própria do julgamento de contas municipais pelo Legislativo, a linha B, os argumentos da defesa, justificando os pontos controversos apontados pela Diretoria de Fiscalizações de Contas, a linha C, os bons resultados alcançados pela administração no ano de 2022, corroborados pelo entendimento da relatora do processo, do Ministério Público de Contas e da primeira Câmara do TCE do Piauí, que de forma unânime manifestaram-se pela aprovação com ressalva das contas. Vota essa relatoria pela aprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do prefeito senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira. E, por fim, o voto da Comissão de Finanças e Orçamentos. Os vereadores abaixo assinados, membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São José do Divino, em reunião ocorrida no plenário do prefeito Chico Sampaio, no dia 25 de abril de 2025, decidiram, em conformidade com o artigo 54 do Regimento Interno, aprovar por 2 votos a 1, vencida a vereadora Andréia Vieira Machado, o pronunciamento do relator sobre a matéria em apreço, registrando em cumprimento as determinações do artigo 48, inciso 2º, combinando com o artigo 189, artigo 1º do Regimento Interno, parecer favorável à aprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do prefeito, senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira. Sala das Comissões da Câmara Municipal, em 25 de abril de 2025, é o parecer, sem mais nada a justificar. Nesse momento eu abro discussão às contas em apreço. Algum vereador deseja se manifestar para discutir as contas? Em continuidade, eu abro pauta para a votação as referidas contas. Informo aos vereadores que o quórum de rejeição do parecer do Tribunal de Contas é de 2/3, conforme o artigo 33, inciso 7, a linha A da Lei Orgânica Municipal. Sendo assim, o parecer do Tribunal de Contas, parecer prévio 59/2024, SPC, que recomenda a aprovação com ressalvas das contas, deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. E assim coloco em votação nominal as contas de governo da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro 2022. Vereador Antônio Batista, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Betânia, qual o seu voto? Aprovo. Vereador Pagaio, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Veronice, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Andréia, qual o seu voto? Não aprovo. Não entendi. Não aprovo. Vereador Neto, qual o seu voto?
Aprovo. Vereador Marcelo, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Patrícia, qual o seu voto? Aprovadíssimo. Eu, Carlos Samuel, voto a favor das contas do exercício 2022 de responsabilidade do ex-prefeito Assis Carvalho. Decidiu o plenário dessa casa por 8 votos a favor e 1 voto contra. Aprovar as contas de governo da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, mantendo assim o parecer prévio 59 de 2024 do TCE Piauí. Determina a Secretaria da Câmara a redação de decreto legislativo, informando o resultado da votação ocorrida na presente sessão. Vamos aguardar aqui um instante só enquanto a Secretaria formaliza o decreto. Eu solicito ao secretário da mesa a leitura do referido decreto legislativo. Decreto Legislativo número 001/2025, de 14 de maio de 2025, dispõe sobre a aprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de São José do Divino, Piauí, exercício financeiro de 2022. O presidente da Câmara Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, em observância ao que dispõe o artigo 32 da Constituição do Estado do Piauí, combinado com o artigo 33, 7º da Lei Orgânica Municipal e 187 do Regimento Interno, e em cumprimento às determinações regimentais e deliberação ocorrida na sessão ordinária 009/2025, de 14 de maio de 2025, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas de governo da Prefeitura Municipal de São José do Divino, Piauí, exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do prefeito senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, conforme julgamento da Câmara Municipal de São José do Divino, ficando mantido o parecer prévio do TCE Piauí 59 de 2024, SPC. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário da Câmara Municipal de São José do Divino, Piauí, em 14 de maio de 2025. Carlos Carvalho Araújo, presidente da Câmara Municipal. Sem mais para o momento, declaro encerrada a presente sessão. Voltaremos a nos reunir em sessão ordinária dia 20 de maio de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja agora e sempre. Boa noite.